Fala, galera! A gente tá começando aqui mais um Agora Pode Entreter e vocês devem estar achando um pouquinho diferente que a Gabi não tá aqui sentada na mesa. Acontece que a Gabi está de férias e eu, Paulo Henrique Fanaia, vou estar aqui substituindo ela neste quarto episódio do Agora Pode. Nós trouxemos uma pessoa muito especial para falar aqui com a gente. Daniele Bertolini, né, Dani? É assim que se fala mesmo? Chamar de Dani. Ok. Dani Bertolini. Cineasta, produtora, pesquisadora, roteirista, documentarista, diretora, curadora. Eu tô esquecendo de mais alguma coisa? Mãe. A Dani, ela é fundadora da Cumbaru Produções Artísticas, né, Dani? Que surgiu em 2005. 2005. 2005. A gente vai falar sobre isso. A Dani também, ela é a criadora do festival Tudo Sobre Mulheres, um festival de cinema incrível, feminino. Primeira pergunta, Dani, quando que você respira pra fazer tudo isso? Quando que você tem um tempo pra Eu respiro respirar? O tempo todo. Eu respiro o tempo todo ao longo dessas ações todas. E ainda tem mestranda aí nessa lista, né? Mestranda? Sim. Agora eu tô fazendo mestrado no ECO, no estudo na linha de estudos de cultura contemporânea, aqui na UFMT. Que também está relacionado com o cinema. Eu acho que tudo isso gira ao redor do cinema, todas essas funções que você falou. E, para mim, o que reflete? Reflete uma realidade que a gente tem de quem vive fora do eixo Rio-São Paulo. No eixo Rio-São Paulo, como tem uma indústria muito mais fortalecida, seria possível que eu fosse apenas diretora e roteirista, ou diretora, roteirista e pesquisadora, um trio. Sim. Mas eu acho que aqui a gente tem que se virar nos 30. E é um pouco isso que acaba se refletindo nessa quantidade de funções. Sim. Dani, você é nascida em Mato Grosso do Sul, né? Mas você só nasceu lá. Aí você veio pra cá, pra Cuiabá, como que... Sim, e quando eu nasci, Mato Grosso ainda não tinha sido dividido. Então junto. Eu sou mato-grossense. A minha família veio pra cá antes de eu nascer, a minha mãe e meu pai, né? E quando eu fui nascer, ela foi pra casa da mãe dela, em Aquidauana, e eu nasci lá. E voltei. Então eu fui gestada, toda a minha gestação foi aqui, fui gerada aqui. Mas na hora de nascer, eu nasci em Aquidauana. Aí você voltou. Sou uma pantaneira, e menos de um mês depois eu tava aqui de volta. Então eu sou uma cuiabana nascida em Aquidauana. E você, aí você passou toda a sua vida aqui em Cuiabá, aí você foi pra São Paulo fazer a faculdade de jornalismo, é isso, né? Sim, antes de ir pra São Paulo, eu saí daqui de Cuiabá e fui morar com meu pai, que estava nessa época e até hoje mora em Rondônia. E aí eu morei em Rondônia, tempo só de fazer um novo vestibular, que eu cheguei a entrar no aqui na UFMT para fazer rádio e TV, isso em 1994. Mas naquela época eram umas greves longuíssimas, durava quase um ano, e aí isso me desestimulou muito, o curso era muito recente, não tinha infraestrutura. Hoje a infraestrutura não é tão grande, mas existe. Mas naquela época não havia nenhuma. Era bem mais escasso. Né? Então eu me desestimulei e abandonei assim, o curso e fui fazer um novo vestibular. E foi quando eu fui para São Paulo. Primeiro eu fui para Mogi das Cruzes. E fiz um ano em Mogi, aí depois no segundo ano eu já fiz uma prova e mudei para São Paulo e fui para PUC, onde eu me formei, onde fiz mais 4 anos e me formei, e foi lá que eu descobri o cinema, foi lá que eu me descobri documentarista, depois onde eu casei, tive um filho que é paulistano, então eu tenho o sotaque paulistano também, eu sou uma mistura. E bom, foi nessa época que você lança, né? Foi no ano de 2000 que você lança o seu primeiro filme, que é o Águas Encantadas do Pantanal. Isso. Né? Bom, conta como que foi isso aí e como que foi a produção deste primeiro filme que ele saiu em VHS.
Foi isso? Como Sim, foi? Na época eu filmei em beta digital, que é um formato de fita para TV, né, mais usado em TV, Sim. que mesmo assim foi muito moderno. Eu fui a única aluna do curso que entregou um filme em beta. Todo mundo fez em VHS, mas naquela época a gente fez cópias em VHS. Eu considero que foi um sucesso, Águas Encantadas, porque ele foi adquirido pelo governo de Mato Grosso dentro de um programa de educação ambiental, e o governo comprou 600 escolas, então ele comprou 600 cópias de VHS para distribuir para as escolas dentro de um programa de educação ambiental. Então foi a partir de uma tese do professor Mário César Silva Leite, que defendeu essa tese lá na PUC de São Paulo, e na época eu era estagiária da TV PUC, e era para eu fazer uma matéria, mas quando eu li a tese dele, na hora eu falei, isso aqui dá um filme. As histórias dos pantaneiros, da Baía de Chacororé, de Mariana, e foi muito bacana, porque acho que tudo fluiu, assim, quando é para acontecer, acontece. E aí, em questão de semanas, eu consegui patrocínio de empresas aéreas da VASP, que não existe mais. Sim. Não de empresas, mas da VASP, para a gente trazer equipe, e apoios locais, né, da pousada do Rio Mutum e da empresa Extra Equipamentos Pesados, que é uma empresa de revenda de tratores. E com esse recurso a gente alugou balão, porque naquela época não tinha drone, imagens aéreas eram mais difíceis de fazer, ou avião, ou helicóptero, ou no nosso caso, balão. Você tinha 23 anos nessa época, Eu tinha 23 anos, isso. Quando que você retorna aqui para Mato Grosso? Eu retornei para Mato Grosso definitivamente, foram muitas idas e vindas. A partir de 2005, eu comecei a fazer o Tudo Sobre Mulheres, o Festival de Cinema de Chapada dos Guimarães. Então, mesmo morando em São Paulo, eu passava temporadas longas aqui. Eu passava 3 meses, julho, agosto e setembro, porque o festival ele acontecia sempre na lua cheia de setembro. Eu tinha essa peculiaridade. Não era por acaso, é porque o festival ao ar livre, Chapada não tem uma sala de cinema, então setembro é o mês que não chove, e na Chapada tem uma crença que não é à toa de que na lua cheia não chove. Então era na lua cheia de setembro, assim, era para garantir que não ia chover durante a mostra de cinema, mas às vezes fizeram uns frios bem... Lembra que até a gente chegou a exibir filmes com 10 graus, assim, 10 graus na Chapada, e a gente distribuiu cobertores, conseguia apoio para as pessoas deixarem o documento, pegar um cobertor e depois devolver, a gente doou os cobertores para a igreja. Então o Tudo Sobre Mulheres sempre teve esse aspecto que me trazia para essa imersão mato-grossense. Mas definitivamente, eu acho que eu resolvi voltar e continuar aqui depois que o meu filho mais novo nasceu, o Francisco. Foi quando eu retornei para cá. E eu sempre fiquei nesse movimento, ir para São Paulo, passar uns meses e voltar para cá. Mas em 2013, eu lembro que eu estava já de malas prontas para uma temporada longa em São Paulo, e eu recebi uma proposta para um projeto muito bonito, chamado Inventar com a Diferença, onde eu trabalhei cinema e direitos humanos com 8 escolas de Cuiabá e Várzea Grande. Foi um projeto que durou um ano e meio, e foi muito importante, assim, para mim como pessoa e para quem vivenciou esse projeto, porque a gente ensinava desde leituras de imagem, assim como a gente aprende a ler um texto, a gente aprende a ler uma imagem. Então, esse projeto, a partir de então, foi 2013 para 2014, onde eu realmente voltei a ficar definitivamente aqui. E hoje eu tenho para mim que meu lugar é aqui e eu não vou para mais nenhum outro. Você mora em Chapada? Eu moro em Cuiabá. Ah, em Cuiabá. É. Só que você fica nessa ponte aérea entre Chapada e Cuiabá, É né? uma ponte terrestre. É isso, uma ponte terrestre que a gente tem costume de... Dani, vamos lá, as suas obras, né? É o Águas Encantadas do Pantanal, né? Mulheres Chavantes, Coletoras de Sementes, né? É o mais novo que está saindo agora, né? Plantadores de Água. Uma coisa que me chamou a atenção, né, é que a sua filmografia ela é muito marcada pelo amor ao nosso estado e às nossas florestas. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse amor pelo nosso estado e pelas florestas.
Ai, Mato Grosso só não ama quem não conhece. Para começo de conversa, quem conhece Mato Grosso ama, não tem como não se apaixonar pelas paisagens, pelas pessoas, pela cultura. Assim como a gente tem a fronteira agrícola, a gente tem uma fronteira audiovisual e Mato Grosso ainda está nessa fronteira de a ser descoberto. Mas a gente também não quer ser descoberto, a gente quer daqui também contar as nossas histórias. Então, eu estou aqui, eu quero contar as histórias daqui. E isso desde sempre. Mesmo eu não morando aqui, quando eu ainda estava em São Paulo, eu via São Paulo como uma fonte de conhecimento, sempre abundante, jorrando, mas eu queria trazer um pouco do que eu vivia, do que eu conhecia para cá. Sempre a minha vontade foi essa. E ver oportunidades aqui, não só para empreender, mas também para ajudar nessa construção cultural, valorizando os povos originários daqui de Mato Grosso, as etnias indígenas, os povos quilombolas. Então, a gente tem tanta história bonita para contar e eu acho que eu conto um pouco dessas histórias nos meus filmes, nas minhas produções. Então, eu tenho uma característica de, nos documentários, tá sempre focado a cultura, a pessoas daqui peculiares, e também a questões mais importantes e macro, né? Como é o caso do Plantadores de Água, que é o documentário mais recente que a gente está lançando agora. Eu acho que cada pessoa que trabalha com audiovisual, a gente tem que ter cada vez mais consciência do nosso papel na sociedade, que é contar histórias. Mas que histórias são essas que a gente vai contar? Sim. A gente vai replicar uma novela ou a gente vai contar as histórias genuínas daqui, autênticas? Seria por causa disso que você gosta de trabalhar com documentários e não com ficção? Sim, eu até me peguei pensando nisso, assim, que eu falo, cara, eu gosto tanto mais de documentário que eu acho que quando a realidade é tão mais interessante, a gente faz um documentário. Aí depois pode derivar para uma ficção. É claro que no cinema as pessoas vão esperando ver uma ficção. Mas, assim, a minha pegada, o meu olhar é muito mais documental. Mas eu tenho projetos de ficção, mas sempre em parceria com outras pessoas. Ou seja, tem uma veia jornalística aí que sempre quer contar os fatos. Das histórias que eu quero contar são sempre documentários. Mas como produtora, né, e a Cumbaru, ela tá aí desde 2005. Eu criei a Cumbaru por conta do Tudo Sobre Mulheres. E desde 2016 a gente vem trabalhando projetos de relevância nacional por conta do Fundo Setorial do Audiovisual, dos programas da Ancine para o audiovisual. Então a gente tem investido desde 2016 e os frutos eles estão vindo agora, né? A Cumbaru está num ano de estreias. Esse ano a gente estreia Plantadores de Água, que vai estrear nos Estados Unidos, no Infinito, no Circuito Infinito, em Miami, Nova York, né? Que é em setembro. Setembro, perdão. É em setembro. E a gente tem 2 telefilmes estreando na TV, que é o Viagem ao Cristalino, que é sobre observação de aves no Parque do Cristalino, e sobre Chapada, minha eterna paixão, né? Chapada dos Guimarães, Destino Ecoturismo. São 2 telefilmes que vão diretamente para TV. E no ano passado estreou na Box Travel Brasil, que é um canal de TV a cabo, uma série chamada Segredos do Coração da América do Sul. É uma série de 8 episódios, totalmente voltada para o turismo. Eu falo, assim, a gente fez essa série assim, para as pessoas verem e falar, eu quero pegar um avião e conhecer Mato Grosso. Então são 8 episódios. Os episódios são Cuiabá, Chapada, Nobres, Jaciara, Barra do Garças, Campo Novo dos Parecis, Alta Floresta e Vila Bela da Santíssima Trindade. Então a gente escolheu essas 8 cidades, que são as cidades de maior potencial turístico. E aí isso me fez me apaixonar e amar mais Mato Grosso ainda, porque foi 2021, né? A gente ficou viajando durante 2 meses, filmando esses lugares e fazendo todas as trilhas. Então eu falava, gente, que bom, assim, saindo da pandemia, 2021, a gente tava ainda tava... Louco pra respirar um ar puro. A gente ainda tava, porque tinha todo o cuidado de máscara, a gente ficava isolado na nossa equipe, ficava isolada
E teve cidades que a gente foi que não tinha nenhum restaurante aberto. Nobres não tinha nenhum restaurante aberto. Nossa. A gente só podia ir lá buscar a comida e levar pra pousada e comer lá. Tava tudo fechado por conta da pandemia. Mas foi maravilhoso, assim, sair, falar, viajar, cachoeira, trilhas. Encontrar gente. E a gente da equipe falava assim, nossa, a gente ainda tá ganhando pra isso. Então, eu acho que trabalhar com audiovisual tem isso. É trabalhoso, demora, mas para quem gosta, para quem ama o audiovisual, quando a gente faz, falar, nossa, eu preciso até pagar para trabalhar. Em alguns momentos, é claro que não, esqueçam isso, por favor, deleta, mas tem alguns trabalhos que a gente acaba investindo mesmo, o nosso tempo, recurso. Sim, a gente tira do bolso porque a gente quer ver esse sonho acontecer, né? São sonhos, isso mesmo, sim. São sonhos, a gente investe nos sonhos. Dani, bom, como você falou, você já foi para vários lugares, né? Você tem filme lançando nos Estados Unidos em setembro, você já rodou o mundo. Como que é levar o nome de Mato Grosso, as imagens de Mato Grosso para fora, sabe? Ser a nossa porta-voz na gringa. Não é na gringa tanto, assim, tá começando. Eu acho que não sou só eu. Eu também tenho esse olhar e essa percepção de que não basta ter uma pessoa ou duas ou três. A gente precisa ter uma cena. Uma cena são vários realizadores, várias obras com vários perfis, várias histórias. Quem sou eu para contar tantas histórias assim, sabe? A gente tem tantas pessoas aqui. Né? Tem a Juliana Segovia, que é uma pessoa incrível. A Velhice Ilumina o Vento, eu falo que é uma das obras-primas que a gente tem. Glorinha Albuez, Amaury Tangará, Bruno Bini, Severino Neto. Nossa, eu vou esquecer as pessoas aqui se eu for falar de todo mundo. A Juliana Capilé, nossa, tem assim... A gente está começando a realmente ter uma cena... E isso que eu acho mais importante, sabe? Eu não me vejo como sendo a representante, imagina, quem sou eu, sabe? Mas eu fico feliz de estar ali, eu vejo como mais uma construção e eu sou um tijolo aí dessa parede que é o audiovisual mato-grossense, que a gente ainda tem muito mais a construir. Você falou, né, que tem muita gente produzindo, tudo mais. Foi daí que veio a ideia de criar, em 2005, né, o festival Tudo Sobre Mulheres para divulgar esses produtores? Foi daí que surgiu? Olha, o Tudo Sobre Mulheres foi uma história muito pessoal e muito bonita. Eu tenho uma paixão por Chapada. E eu vi a Chapada, estava num movimento que quando começou o Festival de Inverno, a gente tinha grandes shows, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e a gente estava no momento do Festival de Inverno que estava uma popularização, e eu falava, cara, não é, quando ele foi criado, e o Festival de Inverno foi criado com uma intenção de ser um festival de Campos do Jordão, sim, com música clássica, e não era nada daquilo que estava acontecendo, e eu quis fazer algo por Chapada. E aí, por que mulheres? Porque a minha mãe, Vera Lúcia Bertolini, é uma referência aqui na questão dos direitos da mulher, foi a primeira conselheira, a primeira presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, foi uma das criadoras do conselho, foi a primeira madrinha da parada gay, da primeira parada gay. Então, assim, tem uma história. E foi quando meu filho mais velho nasceu, no meu pós-parto, ela foi me acompanhar e a gente ficava conversando muito sobre projetos, sobre futuro. E eu falei, vamos fazer um projeto juntas, eu com o cinema, você com as mulheres, o que a gente pode fazer? E a gente ficou burilando aquela ideia. E na época eu consegui contato com Furnas, e a pessoa de Furnas disse, a gente tem total interesse em patrocinar, e acabou que no fim eles não patrocinaram, mas o governo de Mato Grosso sim, com a Secretaria de Cultura, e foi assim que nasceu, com vontade de fazer algo por Chapada, e eu fui me construindo como feminista ao longo desses anos. E percebendo a importância do festival. Ele foi criado em 2005. Em 2005 não havia essa pauta feminina. Era muito cru, né? Exatamente. Muito cru. E em 2006 a gente já trouxe para o Tudo Sobre Mulheres
toda a temática da transexualidade, que está em voga agora. Isso em 2006. Em 2006, porque eu lembro que eu consegui um contato com uma pessoa, um brasileiro que morava no Canadá, trabalhava na prefeitura de Toronto, era uma possibilidade de apoio internacional. Sim. E ele perguntou pra mim, ele falou, mas escuta, e se for uma travesti bem feminina, ela faz parte do universo feminino? Aí eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. E eu nunca tinha pensado nisso. E a partir daí a gente começou a ter travestis, transexuais. Então foi um festival muito ponta de lança, com muito percussor no Brasil. Hoje a gente tem mostras de cinema feminino em vários estados. E o Tudo Sobre Mulheres teve a última edição em 2019. A gente está nesse movimento de retomá-lo esse ano. E eu espero que não pare mais, porque o festival tem que acontecer todos os anos. Precisamos retornar ao festival. Então, o festival, eu acho que o festival é mais difícil do que produzir cinema. Por quê? Sim. Porque o festival tem que acontecer todo ano. É complicado. O filme não. Se eu não conseguir o recurso para fazer o filme esse ano que vem eu continuo. O Somos Tereza, que é o documentário que eu ganhei agora, o edital da Secretaria de Cultura, da Lei Paulo Gustavo, é um projeto que ele começou em 2017. Nossa. E ele tá saindo agora, quer dizer, ele vai sair ano que vem, ele vai filmar ano que vem para sair em 2025. Vai ser um documentário ou uma ficção? Um híbrido. Desculpa, ele é não uma ficção. Ele é um documentário ficcional. Isso. Ele é um documentário, mas ele tem todos os elementos de uma ficção. A gente vai ter uma atriz, a Zezé Mota, vai fazer uma participação especial. Que incrível. Olha, o Somos Tereza, assim, tá ali no meu coração, que eu acho que vai fazer diferença. É isso que eu acho que é importante, a gente se empenhar para fazer diferença. Que é aí que entra um outro ponto muito interessante na sua obra, que é o protagonismo feminino. Sim. Quer dizer, na sua obra não, né? Em toda a sua carreira, né? Em toda a sua vida. Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, o Tudo Sobre Mulheres nasceu em 2005. E eu tenho total consciência de que eu sou conhecida em muitos lugares do Brasil por conta do Tudo Sobre Mulheres, porque ele começou lá em 2005, então a gente já está falando de quase 20 anos. Mesmo ele não tendo acontecido todos os anos, ele é um festival que muita gente já veio ser homenageada, participou com filmes, cineastas importantes, como Kleber Mendonça Filho, de Bacurau. A gente exibiu filmes dele em 2006. Os curta-metragens dele. Os curtas dele ainda, né? Os curtas, Vinil Verde, Eletrodoméstica. Então, a gente tem uma trajetória. E o protagonismo feminino, eu acho que vem de toda essa vivência. E Somos Tereza, que é o filme agora que eu estou mais envolvida, que eu vou começar a produzir, ele nasceu a partir do Tudo Sobre Mulheres. Eu fui buscar mulheres importantes de Mato Grosso para fazer homenagens ou criar algum troféu dentro do festival. E eu lembro que quando eu descobri Teresa de Benguela, eu fiquei, mas como as pessoas não conhecem essa mulher? E foi a partir desse meu questionamento. E aí depois eu parti de um outro questionamento, que já veio da parte criativa, foi como contar a história de alguém cuja história não foi registrada. Ela tem pouquíssimos registros na história. Como que faz um filme desse? E aí acho que é o grande lance de Somos Tereza, e a grande inovação de Somos Tereza é que a gente vai partir do imaginário de mulheres de Vila Bela sobre Tereza. Então, a gente está abrindo mão do que foi escrito pelos anais, pela coroa portuguesa, e a gente está realmente criando uma visão que é chamada hoje de decolonial. Então, assim, tem a visão histórica, os que está registrado é que Teresa foi assassinada, mas para algumas mulheres de Vila Bela, Teresa não foi assassinada, ela morreu idosa. E tá tudo bem. No nosso filme vai ter a Teresa idosa, Zezé Mota. Que lindo, que lindo. Então, eu me arrepio quando eu falo isso. Em mim também. Vamos lá. Você falou aí do protagonismo feminino. E um filme que me chamou muito a atenção, seu, né, é o De Volta para Casa. Que ele trata da violência doméstica, mas do ponto de vista do homem. Como que
foi isso aí? Explica um pouco pra gente entender, né, o De Volta para Casa, que é um filme muito forte, ele é muito pesado. Sim. O De Volta para Casa ele começou, eu fui contratada pela universidade para fazer registros, para registrar um projeto que estava acontecendo, um projeto interdisciplinar que envolvia alunos do serviço social, do direito, da psicologia, e era fazer como se fosse rodas de conversa com os homens agressores para evitar reincidência, para que eles não cometessem novamente o crime de violência doméstica. Sim. E aí, ao fazer o registro dessas reuniões, eu fui me interessando por algumas daquelas pessoas. Eu falava, nossa, que personagem interessante, né? O olhar de cineasta é sempre esse, assim, que essa pessoa rende um filme. E eu descobri apenas entre os homens que a gente foi conversando, que a mulher queria voltar com ele, porque na maior 95% dos casos a mulher não quer mais saber daquele homem. Mas tinha uma pessoa, que era a Maria, a esposa do João, que estava grávida da 6ª filha, já tinham 5, e ela queria que ele voltasse para casa. E aí eu fui filmar esse processo. E eu falei, cara, isso aqui dá um filme, né? Aquele insight de cineasta, olha, isso aqui dá um filme. E eu fui acompanhando o José preso ao longo de 3 anos. Nossa. E eu voltava periodicamente lá na cadeia para conversar com ele, para saber como ele estava. E, em paralelo, eu fui à casa da Maria, entrevistei a Maria. Eu consegui autorização para filmar uma audiência. E foi uma das cenas bem impactantes ali, porque eu falo que a mulher já sofre violência e aí muitas vezes ela chega na hora de uma audiência, tem o Estado que a violenta também, e ela ali não pode reagir de forma nenhuma, não tem nem para quem denunciar. E aí o José volta para casa, a gente filma esse retorno do José para casa. E no caso do José em especial, a Maria dizia, ele é um bom marido, só que ele se envolveu com drogas e ele se transformou numa pessoa violenta. Como que foi pra você? Porque é um assunto delicado, ainda mais você como mulher. Como que foi pra você vivenciar durante todo esse tempo essa história? Porque é uma história que, queira ou não, a gente acaba pegando essa carga pra gente. Olha, é bem pesado. É bem pesado. Eu lembro que às vezes que eu passava o dia lá no Carumbé, no presídio, eu não conseguia nem dormir muitas vezes, porque depois de tudo que eu passava o dia inteiro vendo a situação daquelas pessoas encarceradas, quando eu chegava em casa, eu colocava a cabeça no travesseiro e falava, meu Deus, eu tô aqui numa cama macia, e ao mesmo tempo eu sei que tem gente numa situação tão difícil. E eu comecei a tentar compreender o que levou esse homem a chegar a esse ponto. O que leva as pessoas a chegar a esse ponto de ir para a cadeia. Então é uma construção social, não teve estrutura familiar, não teve uma boa escola, não teve creche, não teve o Estado presente, não teve saúde decente. Leva as pessoas. Ou seja, é um problema aqui, mas se você olhar de cima, tem muito mais coisa. É uma violência cultural. A mãe apanhava, a avó apanhava. Então tem tanta questão. Tem tanta questão pra gente observar. E eu acho que o De Volta para Casa, ele é um filme que ele ainda vai ser descoberto por mais pessoas. Né? Porque realmente tem esse viés, assim, de não culpabilizar mais, porque ele já tá ali preso. Sim. E vamos tentar refletir para que minimamente você não volte. Mas eu passei por situações assim, que o cara dizia que, imagina, ele contou toda uma história, e depois eu fui atrás e fui pesquisar com o juiz e consegui matérias na época que a televisão cobriu, que chegou bem na hora da ocorrência, aí você vê que muitas vezes é a versão dele, né? Assim, cada pessoa tem a sua verdade. Mas foi depois disso que eu falei, eu não quero mais tratar de temas pesados, eu vou tratar de temas oníricos, vamos para o sonho, vamos para a imaginação. E aí mexeu bastante com você esse aí filme. Veio Filhos da Lua, que eu falei, não, eu quero fazer poesia, eu não quero mais nada pesado, eu quero fazer poesia. E veio Filhos da Lua. Eu só queria parar um pouco. Olha, assistam Filhos da Lua na Terra do Sol. É um filme belíssimo. Eu assisti na terça-feira. Ele tem no canal do Cumbaru, né? Sim, tá no YouTube. Gente, assistam, corram lá pro canal do Cumbaru, a gente vai colocar depois os links pra vocês. É lindo e é algo que
nunca passou na minha cabeça como que é a vida das pessoas com albinismo em Cuiabá. Sim. De onde surgiu essa ideia? Surgiu a partir do calor. Durante uma época eu comecei a refletir e falei, o principal personagem que a gente tem aqui é o calor. Porque toda vez que eu falo que eu sou de Cuiabá, todo mundo fala, é muito quente. É muito quente. Eu até falo assim, não, é frio. Porque é sempre isso. Eu falo, gente, o principal personagem é o calor. Estamos aí com a banda calorosa, movimento calorista, tá? O calor agora tá na moda. Que, aliás, eu sou apaixonado no nome da banda calorosa banda e o movimento calorista. Gente, é um nome ótimo. Muito legal. Tem um manifesto, manifesto. Que eles estão no nosso segundo episódio. Aqui do Agora Pode Entreter. É uma entrevista super legal que a Gabi fez com eles. E aí eu tava já com essa história do calor na cabeça. Teve um edital da Prefeitura de Cuiabá, onde a gente se reuniu e resolvemos fazer um longa. Era um edital para longa-metragem. E eu falei, vamos juntar vários curtas de vários cineastas daqui e todos têm que estar relacionados com calor. A Juliana Segovia escreveu O Menino é o Ovo, que virou um curta. Sim. E assim ela entrou no audiovisual, que é a história do ovo que queima, que frita no calor do asfalto. Todo ano a gente tem que fazer matéria sobre isso. E aí a gente teve outros curtas que acabaram não saindo, a gente não ganhou esse edital. Mas um dia eu tava no trânsito e vi uma pessoa albina e eu falei, cara, se é difícil pra gente, imagina pra quem é albino. E, assim, coisas da vida. Fui levar meu filho ao homeopata, conversando com o homeopata, ela perguntou, o que você está fazendo, doutora Otília? Assim, ela já me conhece lá, o que você está fazendo de filmes? Eu falei, eu tô com uma ideia, tal, de albinos. Ela falou, eu conheço todos. Eu sou médica de alguns albinos, eles se reúnem ali no Horto Florestal, eu vou colocar você em contato. A gente fez uma reunião no Horto Florestal e a gente marcou uma segunda reunião, onde já foram vários outros albinos. Ali eu já fiquei olhando quem falava mais, quem era desinibido, quem era mais calado. E aí, coisa de um mês e pouco depois, a prefeitura lançou um edital. E aí eu fiz o projeto, já sabendo quem seriam os meus personagens, a Laodiceia, o Hélio e o Marcelo. E fizemos o Filhos da Lua na Terra do Sol. A ideia era a gente filmar na lua cheia na Chapada. Mas nas duas luas cheias que eu tinha que esperar, foi uma lua cheia, neblina fechada, não tinha como filmar nada, não dava pra ver lua nenhuma. Adiamos pro mês seguinte, no mês seguinte, neblina fechada, não dava... Porque tem uma história do tempo virar na lua cheia. Sempre dá umas viradas de tempo. E aí a gente desistiu de ter a lua... E temos os Filhos da Lua na Terra do Sol. E ele começa, né, com uma imagem muito linda deles andando na Chapada com uma neblina. Aquilo lá era neblina mesmo? Era neblina mesmo. Ali foi o seguinte, ali nós fomos, sabe o restaurante Atimã, na Chapada? Sei. Eles têm um mirante ali embaixo. A gente conseguiu o apoio do Atimã para filmar ali no mirante. E a gente foi ali para filmar a lua. Chegamos lá, a neblina, e cadê a lua? Não dá pra ver a lua, não dá pra ver a lua. Esperamos. A hora que a gente ligou, desistimos, não tem lua. A hora que a gente ligou o carro, ligou a van pra ir embora, e o motorista acendeu o farol, o João Bertoli, que é o diretor de fotografia, falou, para tudo. Vamos fazer uma cena aqui. Vai ficar muito linda ou vai ficar muito ruim. Aí qualquer coisa a gente joga fora. Qualquer coisa a gente não usa. E, cara, foi aquela cena. Então aquela luz é do farol do carro. Aquela luz é do farol da van. Lindo. A luz é do farol da van iluminando. E a gente pediu pra eles passarem em frente. E aí eles foram de mão dada porque todos os albinos têm uma questão de visão. Eles não enxergam muito bem. E aí eles foram de mão dada e tal. E é a cena que abre e que termina o filme. E que fica lindo, né? Traz uma imagem legal, sabe? Deles todos de mão dada. E tudo. deles... E condiz com o que eles contam. Que é isso, que ser albino é estar nesse meio do caminho. Muitas pessoas não sabem que os albinos não enxergam. Sim. Né? Só vê aquela pessoa exótica, muito branca. Né? Então, foi... uma surpresa. Eu tenho um plano de fazer uma versão longa-metragem. E eu gostaria de filmar também nos Lençóis Maranhenses, porque lá tem uma incidência muito grande. Muito grande de sol. E eles realmente não conseguem ali sair durante o dia. Eles ficam em casa durante o dia e só saem à noite. Nossa.
E na África também. Acho Sim, que na sim. Tanzânia, se eu não me engano. Né? África não é em África, mas na Tanzânia. E lá eles sofrem muito preconceito, né? Que Eles são considerados amuletos. Então Sim, eles sofrem violência. Se a pessoa tem um problema no dedo, corta um dedo deles para fazer o amuleto. Coisa absurda. Absurda. Dani, vamos lá. Você começou no cinema em 2000. Estamos em 2024. O que mudou de lá para cá? Mudou muita coisa e eu acho que mudou para melhor. Ficou mais democrático. Antigamente, para a gente ter acesso ao equipamento, era muito mais difícil. Hoje em dia, com o celular, a gente consegue filmar. Ficou muito mais diverso, era muito mais elitista. O cinema era algo de uma elite mesmo, econômica... sabe, pessoas brancas, homens, hétero, Então, e realmente com o advento do governo Lula em 2003, que a gente começa a mudar um pouco essa cara do audiovisual no Brasil e as temáticas também, né? E hoje a gente está vivendo esse momento, né, de nada sobre nós sem nós. Por exemplo, Somos Teresa. Eu não estou fazendo Somos Teresa sozinha. Eu tenho junto comigo a Os Ferreira, dirigindo junto comigo. Uma mulher negra, quilombola, que mora em Chapada. A diretora de fotografia, Juliana Segovia. Uma mulher negra, liderança do aquilombamento audiovisual Quariterê. E toda a equipe. 95% da equipe é formada por mulheres negras. Né? A cota ali, a gente tem uma cota branca, que sou eu, e o assistente de direção, Peter Lopes. Só, mais ninguém. É que antes, pelo que eu lembre, né? Para um filme nacional, para a gente valorizar o filme nosso, o filme tinha que ir para fora e vir com o cartaz dele cheio de avisos, assim, que ele foi pro Festival de Veneza, Festival de Cannes, não sei o quê. Só assim a gente assistiu o filme, né? Como que tá isso aí hoje em dia? Acho que ainda é a mesma coisa. Sério? Sim, ainda é a mesma coisa. Estrear em Cannes, nossa, te coloca no Olimpo dos deuses do cinema. Né? Por isso que tem que ter uma estratégia de internacionalização. Porque tudo são caminhos. Nada é por acaso. Não é por acaso que aquele filme foi escolhido para estar lá em Cannes. Tem todo um trabalho prévio, tem todo um pensamento nessa indústria cinematográfica. Não é um golpe de sorte. A gente tem muitos filmes bons daqui que não são conhecidos. Tem filmes aqui que eu adoro, né? Filmes que não foram para Cannes. Por que não foram para Cannes? Porque a gente tem que ter, sim, um pensamento de indústria para a gente ter agentes que vá colocar... Porque imagina um festival que recebe 2.500, 3.000 filmes por ano. Sim. Não é simplesmente caiu lá na sorte, ninguém nunca viu. Falando em festival, você foi julgadora... Júri. Foi júri. Né? Júri, né? Do 51º Festival de Gramado. Fui. Que ano que foi isso aí? Eu fui júri de Gramado 2 anos. Eu fui em 2021, mas ele foi um festival online. E aí, ano passado, em 2024, pelo fato de eu ter sido júri online, eles falaram, agora vem para você conhecer Gramado pessoalmente. E me chamaram novamente, porque em 2021 eu só tinha visto os filmes aqui de casa, né? E foi demais, nossa, Gramado... Na época, assim, eu estou produzindo a Mauau, que é a Mostra Audiovisual Universitária da América Latina, que acontece na universidade. E eu voltei de Gramado animadíssima. Falei, gente, a gente precisa ter um Kikito. A gente tem que ter um troféu da Mauau também. E a gente tem hoje, que a gente chama de Kikita. A Kikita Cochiponesa, que é uma obra de arte da Ludmila Brandão, que é uma ceramista. É linda, assim. Parece um Kikito, só que ela é realmente uma indígena. É uma mulher. Uma mulher indígena, que é o nosso troféu. Dani, bom, você já foi júri, já teve filme em vários festivais. Aonde que a Dani ainda quer chegar? Esses dias me perguntaram qual que é o seu melhor filme. Eu falei, meu melhor filme é o que eu vou fazer. E eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre com essa inquietude
Não pode se acomodar. Se eu me acomodar, é melhor eu fazer outra coisa. Acho que no cinema a gente tem sempre que ter esse brilho no olhar, de ter histórias que impactantes. Assim, eu gostaria de fazer o filme sobre a história do pai do Blairo Maggi, que é o André Maggi, mas eu também me preocupo com as PCHs na Bacia do Rio Juruena, que eu acho que é um filme muito importante também. Parece que não dialoga, mas assim, dá pra gente contar essas histórias. Né? Eu, hoje com o mestrado, e já pensando que eu já sou quase uma cinquentenária, né? Eu vou fazer quase meio século, daqui a pouco eu já faço meio século, eu já penso muito em passar para as novas gerações o que eu aprendi. Eu acho que eu já estou chegando num ponto em que eu posso já começar a pensar nisso, em transmitir, de alguma forma dar aulas. Eu penso nesse futuro porque esse pique de produção, ele é cruel, assim. É acordar 4 horas da manhã para filmar. Igual Somos Tereza, a gente vai filmar em Vila Bela. A gente vai ter dias que a gente vai fazer trilha e é para chegar no lugar. É por isso que a gente tem que formar muitos e muitos cineastas e cineastas. E aqui a gente tem, Grosso, desde 2018, o curso de cinema, que era rádio e TV. Em 2018 ele virou cinema e audiovisual. Sim. A primeira turma nem se formou, veio a pandemia, então teve aquele baque. Então a gente está tendo uma retomada agora no pós-pandemia, em que eu vejo um futuro muito, muito promissor para o audiovisual mato-grossense. Sim. E eu gostaria muito de contribuir, não só produzindo meus filmes, mas trazendo pessoas para dar oficina, para fazer consultoria. Tem o Mauau Lab, que teve a primeira edição ano passado, e esse ano vai ter a segunda, que é o laboratório de produção e de roteiro, onde a gente está formando. Já teve projeto que passou pelo Lab, que ganhou o edital da prefeitura e que vai ser realizado. E fazer filmes cada vez melhores e que tenham impacto na realidade, que sejam histórias relevantes, que contem da nossa realidade, que contem das nossas ancestralidades. Agora, no edital da Paulo Gustavo, a gente vai ter um filme sobre Teresa e vai ter um filme sobre Mãe Bonifácia. E vai ter e vai ter uma animação sobre a Rusga. Então, olha só quanta história que a gente tem aqui. A Rusga é outro filme histórico, daria pra gente... A Guerra do Paraguai... Né? Toda essa ocupação de Cuiabá, Várzea Grande, as histórias de Acorizal. A gente teve agora o Anel de Eva, que é sobre esse mito de que Hitler veio para cá, Monteiro Lobato veio para cá. Então a gente tem tantas histórias bonitas. Quando que lança o Plantadoras de Água? É Plantadores. Plantadores. Perdão. Plantadores. Durante um tempo ele quase foi Plantadoras, mas a gente tem um personagem muito bacana no filme que é o Júlio. E aí, por conta dele, várias pessoas vinham o filme e falavam, mas por que é Plantadora se tem um homem que é tão importante pro filme? E eu falei, gente, vocês têm razão, vamos mudar. Mudamos o título para Plantadores. O Plantadores estreia agora em setembro, na Mostra Infinito, lá nos Estados Unidos, que vai ser nos Estados Unidos, e a gente está organizando mais pro final do ano para exibir aqui. Eu gostaria muito de estrear aqui em Cuiabá, no Festival de Cinema de Cuiabá, que é o nosso festival de cinema. Então eu acho que é importante esperar esse calendário. Pela minha vontade, eu já teria exibido em Nova Chavantina, que eu acho que é um outro lugar que a gente filmou em Nova Chavantina. Lugar lindo. Eu queria ter exibido lá em junho. Tipo, vamos fazer a primeira estreia lá em Nova Chavantina. Mas tem toda a questão de apoio, tem que ter um equipamento bom de projeção. Não dá para colocar um data show e uma caixinha de som. Senão não fica bacana, né? Exatamente. E aí a gente está organizando com a Prefeitura de Nova Chavantina, que acho que com recursos, inclusive, da Lei Paulo Gustavo, eles vão reformar um cinema da cidade. Então, olha só quanto investimento a gente vai ter, né? Novos cinemas e tudo. Dani, a gente já tá indo já pro final da nossa entrevista. Você tem quantas obras produzidas? Você consegue lembrar de cabeça, em números? Menos de 10. Dá pra fazer mais umas 30. Então, menos de 10. Vamos lá. O que a Daniele de hoje falaria para aquela Daniele de 2000, que lançou o seu primeiro filme em VHS? Qual que é, se você pudesse voltar no tempo e falar com ela, o que você falaria para ela? Eu falaria, tenha mais paciência,
ouça mais seus professores, os mestres mais velhos, porque eu era muito briguenta, eu questionava muito, sabe? Assim, eu lembro que eu era muito briguenta, assim, então, brava. Mas eu acho que bom, eu acho que pra gente até ser mulher nesse meio audiovisual, se a gente não se colocar muitas vezes, cara, acaba que vira produtora para ficar produzindo para os homens. E eu sempre me coloquei nesse ponto. Assim, eu sempre tive para mim, eu falei, cara, eu quero que a Kumbaru seja uma produtora de Cuiabá, dirigida por mulheres, contando histórias de mulheres, com equipes femininas. E é difícil isso. É difícil. A misoginia, ela é forte, ela existe na sociedade. Então, eu acho que eu diria para ela isso, assim, tenha mais paciência, tenha mais jogo de cintura, algo que eu tô tendo hoje. Mas, de repente, o que me fez chegar aqui hoje foi ter sido mais peituda e ter encarado as situações, sabe? Ter feito um festival de cinema quando não existia festivais de cinema feminino em Chapada, no interior de Mato Grosso, levando questões importantes. Em 2018, eu levei uma jurada transexual, uma mulher trans, e abalou estruturas da cidade. Que Chapada é uma cidade tradicional, é uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena, né? Evangélica, muito evangélica e católica, mas eu lembro que eu fui muito questionada por que eu estava levando uma mulher daquelas para Chapada. Eu falei, porque ela é uma cineasta, ela é uma mulher trans e ela faz parte do universo feminino. Quem era? Júlia Caterini. Júlia Caterini. Que é uma cineasta paulista, uma mulher trans. Então, eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas. E muitas vezes, a quem está ali na ponta, é isso, que está ali na ponta de lança, a gente tem que pagar o preço também de ser essa ponta de lança. Sim. Mas eu acho que a trajetória que a gente vem construindo, e agora a Kumbaru, nesse momento de estreias, de fazer um novo longa, que é o Somos Teresa, que acho que vai ser um trabalho muito importante aqui para a nossa cinematografia. A gente está trabalhando para isso, né? E agora, daqui a alguns dias, a gente vai para Vila Bela participar da festança com uma parte da equipe, já para fazer uma imersão, conhecer a cidade, conhecer as mulheres. Valeu a pena. Valeu a pena toda a correria. E eu continuo muito animada. E para fazer mais ainda. Mais, assim. Eu acho que eu quero fazer cada vez mais essa ponte. De trazer pessoas para cá. Trazer peças de teatro que normalmente não estão no nosso circuito. Esse é o meu próximo desafio para 2025. Que é... Ou seja, você não vai parar. Não, e pelo contrário, eu tô até saindo do audiovisual. Tem hora que me dá vontade de escrever um livro também. Vamos escrever, tem que escrever. Vamos escrever um livro. Enfim, eu terminar o mestrado. Agora eu tô escrevendo a dissertação. Depois eu penso nos próximos capítulos dessa série, nos próximos episódios, mas que vão ser aqui em Mato Grosso, sempre. Dani, muito obrigado por participar com a gente. Obrigado por ser essa pessoa essencial para nossa cultura. Obrigada. É uma honra estar aqui falando com você. Pessoal, bom, para quem quiser te acompanhar, qual que é, né? Aonde que a gente assiste seus filmes? Olha, a gente tem o nosso site, que é Kumbaru Filmes, só que filmes sem o E. Sem o E. Sem o E, kumbarufilmes.com.br. E lá a gente vai ter todos os filmes, tem o canal do YouTube onde tem a maior parte das minhas produções, o nosso canal do Instagram, que é @kumbarufilmes, aí é filmes mesmo. E, enfim, estamos aí nas redes todas presentes para comunicar, para produzir mais e contar histórias importantes e impactantes. Pessoal, esse foi mais um episódio do Agora Pode Entreter. Espero que vocês tenham gostado. Assistam filmes nacionais, por favor, filmes de Mato Grosso. Deem valor à nossa cultura, tá? E é isso. No próximo episódio, quem volta é a Gabi. Espero voltar aqui com ela de novo, que eu amei participar. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.